Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de vocês quando nos enviam as suas perguntas, que temos o maior prazer em respondê-las, ou responder todas elas. A pergunta sobre o tema anterior, todo surdo-mudo pode se comunicar ao ser evocado? E a resposta é, se for da vontade de Deus e do Espírito, sim. Estamos estudando com muito interesse e alegria as revistas espíritas publicadas por Allan Kardec e lendo os artigos de junho de 1865, destacamos esse, que vamos estudar agora, que é Cura de uma Obsidiada em Barcelona, que ele publicou no mês de junho. Diz Kardec que a carta do Sr. Delany, publicada em maio de 1865, era uma nova prova da seriedade dos trabalhos espíritas, porque se mencionava a cura de uma obsessão, e devido ao zelo e à perseverança de alguns espíritos sinceros e devotados da cidade de Barcelona. Enviaram-nos o relato detalhado dessa cura, que julgamos por bem publicar, assim como a carta que acompanhava os relatos. Assim dizia a carta: Senhor e caro mestre, tivemos o privilégio de ter conosco o nosso caro irmão em crença, o Sr. Delany, e lhe demos informações de nossos trabalhos, bem como de nossos esforços para proporcionar alívio a alguns pobres pacientes que Deus se dignou pôr em nossas mãos. No slide 2, a gente vê um retrato da cidade antiga de Barcelona, na Espanha. Entre esses, havia uma mulher que durante 15 anos foi vítima de uma obsessão das mais cruéis e que Deus nos permitiu curar. Certamente não era a nossa intenção mencioná-la, porque trabalhamos em silêncio, sem nos querermos atribuir qualquer mérito. Mas como o Sr. Delany nos disse que o relato dessa cura talvez servisse de estímulo a outros crentes que, como nós, se devotam a essa obra de caridade, não vacilamos em enviar esse breve relato. Durante a Semana Santa, foram pregados vários sermões contra o Espiritismo, dos quais um se destacava pelos absurdos. O pregador indagava aos fiéis se eles ficariam satisfeitos em saber que as almas dos seus parentes renasceriam em corpo de boi, de jumento, de porco ou de outro animal qualquer. O pregador enfatizava: o Espiritismo, meus caros irmãos, ele é perfeito para os espíritos levianos dos franceses, mas não para nós, os espanhóis. Sérios demais para o admitir e nele acreditar. Enquanto isso, a senhora Rose piorava todas as tentativas de tratamento. Então, enquanto eles falavam esse absurdo do espiritismo, a mulher que estava obsidiada piorava a obsessão da espanhola. A senhora Rose N. foi acometida poucos dias após o casamento de ataques espasmódicos que se repetiam com muita frequência e com violência, até engravidar. Porque durante a gravidez nada experimentava, mas depois do parto
os mesmos acidentes se renovavam. Muitas vezes as crises duravam 3 ou 4 horas, durante as quais ela fazia toda a sorte de extravagâncias, precisando às vezes de 3 ou 4 pessoas para dominá-la. Entre os médicos chamados, uns diziam que era uma doença nervosa, outros que era mesmo loucura. O mesmo sintoma se repetia em cada gravidez, isto é, os acidentes cessavam durante a gestação e recomeçavam após o parto. Isso já durava vários anos. O pobre casal estava cansado de consultar uns e outros e a fazer uso de remédios que não davam o menor resultado. Por vezes sentia ligeira melhora, que fazia supor uma cura, mas após algumas semanas de trégua, o mal reaparecia com terrível recrudescência. Como algumas pessoas os persuadissem de que um mal tão rebelde deveria ser obra do demônio, eles recorreram ao exorcismo, e a paciente se dirigiu a um santuário distante, 20 léguas, de onde voltou aparentemente tranquila. Ao cabo de alguns dias, no entanto, o mal voltou com muito mais intensidade. Vamos ver no slide 4. Novo tratamento. Ela partiu para outro retiro, onde permaneceu 4 meses, durante os quais ficou tão tranquila que a julgaram curada. Voltou então à sua família, alegre por se ver, enfim, livre da cruel doença. Contudo, meus irmãos, após algumas semanas, suas esperanças novamente foram por água abaixo, já que os acessos voltaram com mais força que nunca. O marido e a mulher já estavam desesperados. Foi em julho de 1864 que um de nossos amigos, irmão em crença, nos deu conhecimento do fato, propondo que tentássemos aliviar ou então curar, quem sabe, essa pobre perseguida, pois a julgava tomada de uma obsessão das mais cruéis. Na ocasião, a doente estava sendo submetida a tratamento magnético, que lhe havia proporcionado um certo alívio. Mas o magnetizador, embora espírita, não tinha meios de evocar o espírito obsessor, por falta de médiuns, e apesar da sua vontade, não podia produzir o efeito desejado, ou seja, libertar a nossa irmã do obsessor. Aceitamos com interesse essa oportunidade de fazer uma boa obra. Reunimos vários adeptos sinceros e mandamos trazer a doente. Bastaram alguns minutos para reconhecermos a causa da moléstia de Rose. Era, com efeito, uma obsessão das mais terríveis. Era um obsessor violento. Tivemos muito trabalho para fazer o obsessor vir a nosso chamado. Ele foi muito violento, respondeu com algumas palavras incoerentes e logo se atirou enfurecido sobre sua vítima, provocando-lhe violenta crise, logo acalmada pelo magnetizador. Na segunda sessão ocorrida, poucos dias depois, pudemos reter por mais tempo o espírito obsessor, que, no entanto, se mostrou sempre rebelde, muito cruel para com a sua vítima. A terceira evocação foi mais feliz. O obsessor conversou de modo familiar. Conseguimos levá-la a compreender todo o mal que fazia, perseguindo essa infeliz mulher, que ele não queria confessar seus erros, e dizia que a fazia pagar uma velha dívida que tinha com ele. Na quarta evocação, orou conosco e se queixou por lá estar contra a sua vontade. Mas na sessão seguinte, foi por sua vontade.
Pouco a pouco, a cada nova evocação, exercíamos maior domínio sobre ele e acabamos por fazê-lo renunciar ao mal, que desde a 4ª sessão vinha diminuindo. Na 9ª, tivemos a satisfação de ver as crises cessarem, as crises na mulher. Em cada sessão era aplicada uma magnetização de 12 a 15 minutos, que acalmava totalmente Rose e a deixava num estado de perfeita tranquilidade. Rose passou 9 meses sem crises e voltou às suas ocupações. Apenas uma vez ou outra ela sofria ligeiros abalos, em consequência de alguma contrariedade que não podia dominar, coisas de pessoas normais. É preciso dizer também que ela contribuiu poderosamente para a sua própria cura, por sua fé, seu fervor e sua confiança no Criador e no tratamento, ou seja, nas pessoas que tratavam dela. Tudo isso, meus irmãos, contribuiu para que o obsessor se enchesse de coragem, porque ele temia as provações que teria de sofrer para merecer o perdão. Mas, graças a Deus e com poderoso auxílio daqueles bons guias, o obsessor buscou o bom caminho e fez tudo o que pôde para ser perdoado. Hoje é ele que dá bons conselhos àquela a quem perseguiu por tanto tempo e que é agora robusto e alegre, como se nada tivera. Mesmo assim, de 8 em 8 dias, ela ia submeter-se a uma magnetização, que hoje chamamos de passe. O resgate do obsessor. Eis a sua última comunicação, dada em 19 de abril de 1865. Eis-me aqui. Venho agradecer a paciência e o carinho para comigo. Sem vocês, sem esses espíritos bons e benevolentes aqui presentes, eu jamais teria conhecido a felicidade que agora sinto. Ainda me arrastaria no mal, na miséria. Oh, sim, miséria, continuou ele, porque não se pode ser mais infeliz do que eu era, sempre a fazer o mal e sempre desejoso de o fazer, e só agora eu vejo quanto eu sofria. Nesse mesmo instante, ainda sinto esses sofrimentos, mas não como antes. Hoje é o arrependimento e não a incessante vontade de fazer o mal, ou seja, de revidar o mal que eu sofri. Isso é bem o inferno que está com aquele que faz o mal, como eu fazia. Fiz o mal por ressentimento, por vingança, por ambição. Que ela me perdoe. Dia virá e talvez não custe em que eu lhe poderei ser útil, concluiu o espírito. Terminou agradecendo e pedindo que continuassem a orar a favor, favorecê-lo com as preces. Pediu ainda perdão pelo trabalho que ele havia dado àquele grupo. Depois dessa comunicação, foi recebido também dos guias espirituais a seguinte comunicação: conseguiram a cura. Agradeçam a Deus que se dignou a acolher suas preces e se servir deste grupo para que um inimigo obstinado se tivesse tornado hoje um amigo. E podem ter certeza, meus irmãos, de que um dia esse espírito fará tudo o que for possível por essa pobre família que por tanto tempo atormentou. Mas vocês, caros filhos, não abandonem o perseguidor nem a perseguida. Ambos precisam ainda da assistência de vocês. Isso aí ainda é a fala do guia. Um para ficar no bom caminho que tomou, a outra para dissipar
totalmente o fluido malsão que a envolveu por tanto tempo. Ao completarem esta obra, devem se preparar para as que ainda virão. Sejam firmes. Essa tarefa é espinhosa, é verdade, mas também, se não desistirem, será a grande recompensa de vocês. Tudo isso são palavras do guia. Estudar e deduzir. No Espiritismo, como em toda ciência, sempre há algo a aprender. Ora, é pelo estudo, pela observação e pela dedução dos fatos que se aprende, diz Kardec. Em nossa opinião, a opinião de Kardec, é um meio de cativar a atenção das pessoas sérias uma primeira observação a fazer sobre a carta relatada acima e que, a exemplo dos que compreendem a doutrina em sua pureza, seus adeptos fazem abnegação de todo amor próprio. Não se exibem e nem procuram brilhar. Fazem o bem sem ostentação e sem vangloriarem das curas que obtêm, porque sabem que não as devem ao seu talento, nem a seu mérito pessoal, e que Deus lhes pode retirar esse favor quando lhe aprouver. E o único meio de granjear o apoio dos espíritos bons, que deixam o orgulho aos espíritos orgulhosos. Então, Kardec faz aí uma recomendação para que a gente se torne cada vez mais humilde. Os casos de cura como este, como os de outros, não menos meritórios, sem dúvida são um encorajamento. São também excelentes lições práticas que mostram a que resultado se pode chegar pela fé, pela perseverança e por uma sábia e inteligente direção. O que não deixa de ser bom ensinamento é o exemplo da modéstia, da humildade e do completo desinteresse moral e material. Nos centros animados de tais sentimentos é que se obtém esses resultados maravilhosos, porque aí se é verdadeiramente forte contra os espíritos maus. A força declina quando o bem se faz exclusivamente pelo bem. Notemos igualmente que é nos centros verdadeiramente sérios que se fazem os mais sinceros adeptos, porque os assistentes são tocados pela boa impressão que recebem, ao passo que nos centros levianos e frívolos só se é atraído pela curiosidade, que nem sempre é satisfeita. São os mais sólidos sustentáculos da doutrina, o bem pelo bem e a humildade. Suponhamos que a mulher Rose tivesse acreditado nas asserções do pregador e que tivesse repelido o espiritismo, o que teria acontecido? Não teria se curado. Uma vez tivesse caído na miséria por não poder trabalhar, ela e o marido talvez tivessem amaldiçoado a Deus, ao passo que agora o bendizem e o espírito mau não se teria convertido ao bem. Do ponto de vista teológico, são 3 almas redimidas pelo espiritismo neste caso, e o pregador teria deixado que se perdessem. Os primeiros sintomas. Vendo os primeiros sintomas, compreende-se que a ciência tenha podido enganar-se, porque tinha todos os caracteres de um caso patológico. Todavia, não era nada disso. O fato aí está, e milhares de fatos semelhantes que dizem o que diz os incrédulos. É o acaso. É a força da natureza. A doença devia curar-se de qualquer jeito. Essa mulher foi curada pelo demônio e teria sido melhor para a salvação de sua alma que tivesse ficado doente, diziam alguns religiosos contrários ao espiritismo. Em primeiro lugar, a senhora Rose não é desta opinião.
Como, por isso, agradece a Deus e não ao demônio, ora e faz boas obras, absolutamente não julga comprometida a sua salvação. Em segundo lugar, ela prefere ter sido curada e trabalhar para alimentar os filhos a vê-los morrer de fome. Em nossa opinião, meus irmãos, Deus é fonte de todo bem, mas se o diabo é o verdadeiro ator em todos os casos de obsessão, de onde vem a impotência do exorcismo? São questões que Kardec coloca na sua época. É um fato positivo que não só em semelhantes casos o exorcismo sempre falhou, mas que as cerimônias desse gênero sempre se fizeram seguir de recrudescência do mal. Eis a razão, em primeiro lugar, o retorno do obsessor ao bem e, por conseguinte, a cura do doente. E isto é um fato material. Prova que não é um demônio, mas um espírito mau suscetível de se tornar melhor. Em segundo lugar, no exorcismo, só lhe contrapõe palavras e sinais materiais, na virtude dos quais acreditam, mas que o espírito não se leva em nenhuma conta. Querem domá-lo pela força, mas como é inatingível, ele ri e escapa dos encarnados, desejando provar que é mais forte. O doutrinador espírita, ali está uma imagem de Jesus doutrinando, né? É uma metáfora de que o doutrinador tem que estar com o argumento do cristianismo, tem que estar com Jesus. O doutrinador espírita fala ao obsessor com doçura, procura fazer com que nele vibre a corda do sentimento. Ele mostra a misericórdia de Deus, faz-lhe entrever a esperança e o conduz suavemente ao bem. Eis todo o segredo, o fato acima apresenta um caso particular, o da suspensão das crises durante a gravidez. De onde vem isto? O que a ciência explica, se puder? Eis a razão dada pelo Espiritismo. A doença não era loucura, nenhuma afecção nervosa. A cura é a prova disso. Era bem uma obsessão. O espírito obsessor exercia uma vingança. Deus o permitia para servir de provação e de expiação à mãe. E, além disso, porque mais tarde a cura desta devia levar a melhora também ao seu próprio espírito. Mas as crises durante a gestação podiam prejudicar a criança, e Deus queria mesmo que a mãe fosse punida pelo mal que fizera, mas não queria que o ser inocente que trazia no ventre sofresse por isso. E por tal motivo que, durante esse tempo, foi retirada toda a liberdade de ação aos seus perseguidores. Como o Espiritismo explica coisas para quem quiser estudar e observar. Quantos horizontes abrirá a ciência quando esta levar em conta o elemento espiritual, como estão longe de compreendê-lo os que só veem nas manifestações espíritas a curiosidade. O Espiritismo, pois, não vem destruir, mas, ao contrário, vem restabelecer todas as coisas, isto é, restituir a cada coisa o seu verdadeiro sentido. Assim, meus irmãos, já agradecemos muitas vezes o trabalho incansável desse mestre do amor. Muito obrigado, professor Allan Kardec. A sua dedicação não foi em vão, porque hoje conhecemos o caminho da verdade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.